Na aula passada eu te dei um pequeno conceito de forma bem simples de algumas técnicas, algumas coisas que é feita na herança, tá certo? Nessa aula de hoje eu vou pegar aquele diagrama que a gente destrinchou, viu bem bonitinho, expliquei de forma bem detalhada e vamos transformar esse diagrama em código. Vamos aqui para o nosso código, né? Na verdade, antes do código, vamos ver aqui o diagrama, retomar o diagrama. Você já viu esse diagrama na primeira aula desse módulo. Então aqui só para lembrar, tá certo? Só para lembrar qual é o diagrama. E nós vamos começar a transformar ele em código, tá? Eu vou deixar ele aqui de lado para me auxiliar aqui, certo? Vou botar minha pesquinha aqui. E daí vamos começar a brincadeira, tá? Eu já tenho já startei aqui um mini servidor para a gente poder brincar aqui. Aqui está o nosso index e a gente vai criar as classes bonitinho, tá? Primeiro arquivo nós vamos criar, né? Primeira classe, vamos começar de cima para baixo. Vamos começar pela classe funcionário, tá? Eu vou aqui criar um novo arquivo, vou chamar de funcionário.php, né? PHP. Class funcionário. Vamos abrir aqui as chaves. E no funcionário nós temos o private nome, temos o private matrícula e temos o private sexo, certo? E temos aqui um método público, public function, bater ponto. E aqui vamos colocar apenas um bati o ponto, certo? Bati o ponto, tá? Deixa eu voltar aqui o diagrama para você dar uma olhada e veja só, temos aqui a nossa entidade funcionário, tá? Lembre-se que funcionário, certo? Por mais que o diagrama não esteja representando tão bem a formatação, ele está itálico, que representa uma classe abstrata. Então, nossa classe funcionário, deixa eu botar aqui de lado, a nossa classe funcionário, ela é abstrata. E como você já viu na aula passada, uma classe abstrata pode ser apenas estendida, nunca instanciada, tá? Eu não vou colocar aqui os métodos getters e setters, tá? Porque apenas questão de espaço aqui, mas imagine os getters e setters que você for utilizar apenas, tá? Vou salvar aqui. E vamos para o próximo, que vai ser o visitante, certo? O visitante, que nada mais é, ó, bem simples aqui o visitante, class visitante, que vai apenas estender, vai ser filho, né, do funcionário, certo? Aqui lembra-se que é aquela herança pobre, tá bom? Caso nenhuma das outras funções não se encaixe no que você está instanciando, o visitante vai ser digamos assim, o funcionário fake, certo? A gente não pode funcionar funcionário, tem que ter alguém para repor esse buraco. E o visitante é exatamente esse cara, certo? Então o visitante estende funcionário, morreu. Vamos para o próximo, que é programador. Vamos aqui para a classe programador.php. Eu vou colocar aqui class programador extends de funcionário, tá? Então vamos lá, o programador tem um private, linguagem, certo? Linguagem. E tem o método programar, public function programar. Que vai ser aqui, por exemplo, return, vou botar aqui, programando como programador padrão. Vamos colocar assim. Ok? E aqui temos a classe programador. Vamos para o próximo, que é analista de sistemas.php. Vou aqui, hashtags, class analista de sistemas, extends funcionário. Vamos colocar aqui, por exemplo, e vamos colocar aqui os seus métodos, que é public function marcar reunião. Tá? Vou botar aqui return, marquei uma reunião, apenas para a gente exemplificar aqui o corpo do método. Vamos colocar aqui public function, fazer cronograma do time, return, vou colocar aqui, já fiz o cronograma. E vamos colocar aqui
public function, desenhar diagrama de classes, certo? Vamos fazer aqui return, desenhei os diagramas. Show de bola, temos aqui a nossa classe analista de sistema e o próximo é diretor TI.php. Vamos fazer lá class, opa, faltou aqui só a marcação aqui, class diretor TI, opa, extends funcionário, tá? E aqui a gente vai fazer public function autorizar compra, opa, compra, vou fazer aqui return, autorizei a compra. Vamos lá para o próximo, public function contratar, certo? Diretor de TI contrata, return, contratei um dev, certo? Contratei um dev. Vamos aqui, public function, fazer faturamento. Vamos aqui, return, fiz o faturamento. Ok? Faturamento. Certo? Aqui tem o nosso primeiro nível de herança, né? Deixa eu pegar aqui o diagrama de volta, para vocês apenas baterem o olho aqui, ó. Eu fiz minha classe base, que é o funcionário, e aqui eu já tenho mais um nível de herança, que é o visitante, programador, analistas e diretor de TI, tá bom? Aqui, como vocês já sabem, todas essas classes, né, essas 4 classes aqui, herdam essas propriedades e herdam esse método, tá? Por mais que eu não tenha escrito, explicitado no corpo de suas classes, tá? Então, fora aquelas propriedades lá de funcionário, também tem a linguagem e aqui tem programar na classe programador. E assim sucessivamente, tá? Vamos testar aqui esse primeiro nível, tá? Eu vou aqui colocar as marcações, daqui require once, colocar aqui funcionário, .php, vou colocar aqui visitante.php, vou colocar aqui programador.php, analista de sistema no singular, né? Sistemas.php e vou colocar aqui o diretor TI.php. Acredito que esteja tudo certo. Vamos fazer aqui, ó, de cara, vou tentar instanciar um funcionário. Vamos ver no que vai dar, né? Funcionário. Vou no navegador, vou atualizar e olha só. Não posso instanciar uma classe abstrata, que no caso está chamando funcionário. Então, bateu com a aula passada, né? Então, vamos lá tentar instanciar, por exemplo, um visitante. Visitante é igual a new visitante. Então, de acordo com o que a gente conversou, a minha classe visitante, como ela herda os atributos e métodos da classe funcionário, ela pode ter acesso, nesse caso, somente o bater ponto, né? Porque é o único método, é a única coisa pública aqui no nosso funcionário, tá certo? Então, se eu vier aqui fazer visitante bater ponto, né? Ele tem que retornar lá o nosso valor, bati o ponto, né? A nossa string bati o ponto. Veja só, bati o ponto, tá certo? Simples assim. Ah, mas se eu quisesse ter acesso ao nome e à matrícula lá no meu visitante, muito simples. Eu vou criar aqui um atributo protected, vou chamar de botar data de nascimento, tá? Um exemplo. E aqui, se eu quisesse fazer algum acesso, eu teria que fazer, por exemplo, um public get data nascimento, certo? Ou public function, né? Faltou aqui. E aqui eu faria um return this data nascimento. Aí sim eu poderia vir lá no meu index e fazer echo visitante get data de nascimento. Aqui sim eu teria acesso, né? O meu visitante teria acesso às propriedades
Protegidas ou privadas da classe pai. Privadas nunca vaza para as filhas, certo? Apenas as públicas e as protegidas, tá? Públicas é aberta, vaza para fora, tanto de fora da classe como para dentro da classe. E as protegidas apenas para a própria classe e subclasses, ou classe filhas, tá certo? Isso então é verdade, que se eu vier atualizar aqui... Ah, tá, mais uma vez esqueci de botar o valor. Eu vou fazer aqui uma coisa bem atípica, certo? Que eu vou colocar aqui, por exemplo, só para a gente exemplificar, gente, isso aqui não é uma boa prática, tá? Eu vou colocar aqui desde data de nascimento é igual, vou colocar aqui 1/1/2000, tá? Só um exemplo, pessoal, isso aqui não é para seguir não, tá certo? E você vai ver que além de modificar, eu estou fazendo também a leitura do atributo data de nascimento. Se eu vier aqui atualizar, aí sim ele coloca o valor certinho. Então, atributos e métodos públicos e abstratos, a minha classe, minhas subclasses vão ter acesso de boa. Privado, nunca, tá? Eu vou apagar isso aqui só para a gente não ferir lá o nosso diagrama, tá? Isso aqui foi só a nível de aprendizado, um plus aí do aprendizado. E vamos seguir adiante aqui, tá? Eu criei aqui o visitante. Vou criar agora aqui um programador. Programador é igual a new programador. E o programador, qual é o método dele? Programar. Então vamos lá e botar echo programador, programar, certo? Se eu vier aqui no meu navegador e colocar programando, deixa eu só colocar aqui, gente, um BR, só para ficar mais legal aqui. Pronto, aqui eu vou colocar também, só para questão de visualização mesmo. Pronto, bati o ponto, programando como programador padrão, tá? Tranquilo. Então vamos aqui para o próximo, que é o analista de sistemas. É igual a new analista de sistemas. Tá? E o analista, ele tem que ter aqui um eco, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, o método marcar reunião. Eu coloquei marcar reunião, olha aí, o versículo me ajudando, ó. É marcar reunião. Talvez você tenha visto aí e eu não tenha me tocado, né? Então vamos lá, marcar reunião, vamos ficar bem fiel aqui ao nosso diagrama, né? Marcar reunião. Se eu vier aqui no nosso Chrome, marquei a reunião. Super de boa até agora. E vamos aqui ao nosso diretor de TI, né? É igual a new diretor TI. E o que nosso diretor de TI faz? Vamos colocar aqui contratar, né? Contratar. Belezinha, deixa eu colocar o BR aqui só para ficar mais legal. Pronto. Tirar esse ponto e vírgula. E aqui ele já deve colocar aqui, por exemplo, marquei a reunião. Certo? Show de bola. Até aqui tudo beleza, tá tudo tranquilo, tá? Para essa aula não ficar tão carregada, na próxima aula nós vamos fazer o segundo nível de herança, que é pegar o programador front, programador back e fazer ele estender de programador. Então não perde o ritmo, já vai para outra aula e vamos concluir esse exemplo aqui da herança, tá certo? Encontro você na próxima aula.